Oi, pessoal. Olá a todos, aqui de volta na nossa reprogramação, onde o assunto é a cura do nosso vínculo com o nosso pai, que é essa figura masculina. Bom, então vamos falar um pouquinho, não quero prender muito você neste sábado. Então vamos lá. Nós sabemos que sim, muitos e muitos pais não conseguem cumprir os seus papéis, né? E eles acabam abandonando seus filhos. A gente percebe que isso acontece na maioria dos pais. A minoria, vamos dizer, nada é genérico, claro, não é? Mas são mais pais que abandonam os filhos do que mães, né? Então as mães se transformam naquelas guerreiras e assumem aí os filhos, como a minha mãe, não é? Nos assumiu 5 filhos menores quando meu pai foi embora. E assim é um caso que a gente vê em muitas situações, né, no Brasil e fora, muitos pais que abandonam porque eles não conseguem cumprir aí os seus papéis, tá? E a mãe acaba abarcando tudo. E tem muitas mães até que no Dia dos Pais cobram, né, esse reconhecimento, o que ao meu humilde ponto de vista, eu não acho que seja uma coisa bem legal, assim, sabe? Porque pai é pai e mãe é mãe. Cada um tem o seu lugar. A partir do olhar, desse ponto de vista sistêmico, né? Porque sistema, nós fazemos parte de um sistema, então a gente faz parte de um sistema, você faz parte de um sistema. Uma pessoa não substitui a outra, então pai é pai, mãe é mãe. A mãe não pode se colocar no lugar do pai e dizer que é pai, né? Muitas falam isso, ok. São mulheres guerreiras que não abriram mão dos seus filhos, abriram mão da própria vida. Eu mesmo conheço, né? Não só a situação da minha mãe, mas de pessoas da minha família, enfim, que abriram mão de tudo em prol dos filhos, tá? Mas ela continua sendo a mãe. E o pai continua sendo o pai, mesmo que ele está ausente, mas ele é o pai. E para esse filho que foi abandonado, aí tem um grande aprendizado, né? Porque eu não vou desvincular isso do mundo espiritual, porque Deus e o Criador e a Divina Presença, eu sou, existe muita justiça aí. E ninguém sabe qual foi o contrato que você fez, o que você escolheu para viver essa situação, mas com certeza, independente da escolha que você fez, foi uma escolha para que você vencesse, tá? Então, também um aprendizado que é descobrir essa força masculina através de uma caminhada aí de autoconhecimento, tá? Nessa jornada sua aí, quem sabe, não é? Você veio para se aproximar da energia do feminino. Quem sabe outra vida você rechaçou totalmente o feminino. Quem sabe você foi um homem bem machista e maltratou muitas mulheres. E aí você nasce agora sem o pai para que você tenha que se aproximar da mãe. Então, ninguém sabe da tua história, tá? Então, você não vai abrir mão das possibilidades, porque, na verdade, assim, o nosso sistema realmente é um sistema meio injusto, é um sistema político, esse sistema que a gente vive aqui é um sistema meio injusto realmente, mas o sistema da multidimensionalidade, o sistema do que chamamos Deus, nunca é e nunca vai ser injusto. Então, antes de julgar alguém, antes de ser julgar também, né? Abre essa possibilidade, porque ninguém conhece a história de ninguém para falar. Então, dentro aqui dos atendimentos de mesas e na canalização da mesa, foi nos mostrado muitas histórias, porque antes eu, como terapeuta, eu via muitas situações e eu sentia realmente... a gente acaba se envolvendo emocionalmente, mas aí o que acontecia? Que os mentores acabavam mostrando a história daquela pessoa, então você não pode julgar, tá? E você tem uma história aí também, não é para você se culpar, ok? Não se culpa disso, mas ter isso como um autoconhecimento e aprendizado, é o que eu falo das escolhas conscientes, você ter consciência e saber que sim existe essa possibilidade, tá? Então, para que você, em um momento aí da sua vida, porque você veio sempre aqui para aprender e desenvolver algo, né? Então,
como eu falei da minha história, né? Se meu pai não fosse do jeito que ele é, eu não estaria aqui. Porque a vida fez com que eu lutasse pelas minhas coisas e fosse descobrir um mundo aí, enfim. E eu tenho também um registro, assim, de muitas vidas que eu fui homem, né? Sabia? Então, em muitas vidas eu fui homem. Eu também, como várias mulheres aqui, principalmente do Brasil, não é, que tem que se transformar, tem que lutar pelos seus direitos. Então, são mulheres guerreiras que acabam desequilibrando a força masculina e feminina dentro de si. Então, essa foi uma situação também que eu vivi, tá bom? Então, vamos trazer isso para a consciência. Vamos trazendo essas situações, entendendo que o seu pai, ele veio para cumprir um papel na sua vida. E esse papel você já sabia antes de nascer. Eu sei que você não quer, né, aceitar isso. Você fala, imagina que eu vou escolher um pai desse, né? Aposto que você pensou isso aí, mas você escolheu, tá? Escolheu pai, mãe, tudo. Principalmente irmão, filhos, tudo isso daí é combinado. Porque através disso vem o desenvolvimento de todos, ok? Desenvolvimento do seu pai, da sua mãe, da sua família. Então, eu nunca consigo separar esses trabalhos da visão espiritualística, tá? Da visão espiritualística. Mas, como Deus, não é, o grande Criador, nunca deixa a gente aqui, né, abandonado, sem uma solução para nada, Deus enviou para a Terra uma pessoa muito importante, que se chama Bert Hellinger, e ele traz um estudo importante sobre as constelações, a constelação familiar, e ele trouxe essas informações que são maravilhosas, que eu sempre estou falando da constelação, não é? É uma ferramenta de cura incrível e traz essa possibilidade de você, movimentando um campo, que você já está fazendo aí na reprogramação. Desenvolvendo os exercícios diariamente, refletindo, fazendo a carta para o seu pai, isso e aquilo, você está fazendo o quê? Movimentando um campo morfogenético, tá? Lembra que eu falei da teoria do centésimo macaco, da massa crítica? Então, quando se juntaram 99 macacos e chegou o centésimo, que começou a quebrar o coco da mesma forma, isso potencializou um campo daquela espécie, que é um sistema dos símios, e a ilha B começou a repetir e fazer a mesma coisa. Então, é o que você faz quando começa a mexer no seu campo quântico, né? Que você é conectado à tua família através desse campo, tá? Os seres humanos são conectados também através de uma rede. Então, quanto mais pessoas curadas, quanto mais pessoas que perdoam, quanto mais pessoas que entendem seus pais, seu pai, sua mãe, você não fica mais leve assim? Gente, é um alívio tão grande. Dá um alívio quando você perdoa e você segue. E o que acontece? Essa rede planetária aqui que liga os seres humanos vai ficando uma rede mais ativa, mais dourada, mais luminosa. Vai diminuindo a violência do planeta, enfim. Claro que isso é um trabalho de formiguinha, né? O trabalho que a gente faz aqui, bem como os demais trabalhos, é um trabalho de formiguinha, mas que sim, tem um bom resultado. E que sim, eu consegui, e essa movimentação energética que eu consegui dentro daqui da minha família, da minha ancestralidade, reverberou em toda a família. Então a gente vê que reverberou no meu irmão, na minha irmã e na minha filha, e tudo isso eu observo muito. Eu meço tudo isso. Então eu fico de olho, tá? E o mesmo vai acontecer com você. Vai dando esses passos aí, um passinho após o outro, mas não desista. Para você compreender a história do teu pai, saber que ele fez por você, ele não sabia fazer diferente. E nós também, como mãe, como pai, a gente também temos as nossas dificuldades, os nossos erros, não é? E temos que ter misericórdia para conosco e para com eles também. Porque a gente exige demais também do pai e da mãe, né? O pai e a mãe tem que ser tudo, tem que dar atenção, tem que ser perfeito, tem que me amar mais, tem que isso, tem que aquilo. Então, nós acabamos que exigimos demais dos nossos pais. Mas não seja assim, né? Porque você vai acabar exigindo demais de você também. Mas nós sabemos que a presença e a energia do pai é importante e a ausência dessa energia masculina em casa vai reverberar em alguns campos aí e reverbera diretamente nas tuas questões profissionais e financeiras e de execução. Então, pessoas que cresceram com a ausência da energia masculina não sabem para onde ir porque o pai não apresentou o mundo a esta pessoa, né? Então, existe uma certa dificuldade, principalmente quando o filho não perdoa, ok?
Bom, vou deixando vocês aqui hoje, agora com esse primeiro áudio, para que você curta bastante aí o teu sábado. Tô gravando agora mais tarde porque eu passei o dia inteiro estudando também, aprimorando os meus conhecimentos para poder multiplicar aí depois com vocês, ok? Um beijo, a gente se encontra já para o próximo exercício, já no próximo áudio, tá bom? Um beijo e até lá.